Mas e nos casos que a gente tem dúvida, eu encontrei um fator que pode indicar hepatopatia crônica, ou achei que o fígado é normal modo B, mas tem algum sinal indireto de hipertensão portal, o que a gente faz? Qual seria o próximo passo diagnóstico? E aí que entra a elastografia. É um exame que veio para revolucionar a hepatologia e ainda agora a gente tem se surpreendido quando os alunos dizem mas na minha região não pedem elastografia ou a gente lá não se tem pacientes. Não, tem pacientes com risco de cirrose e, gente, a elastografia hoje revolucionou a dinâmica da hepatologia. Não se faz mais biópsia, com exceção de alguns casos de doenças autoimunes, mas em geral a gente não biopsia mais os pacientes para saber se eles têm ou não cirrose, se eles têm ou não risco de ter uma fibrose mais avançada. Esses pacientes, quando o ultrassom modo B mostra um fígado normal e eles têm fator de risco para a cirrose, tem indicação de fazer elastografia para fazer sim o diagnóstico de cirrose por um método não invasivo. A elastografia, então, é um complemento do nosso exame de ultrassom, é como se fosse um aplicativo, um software a mais que a gente usa para entregar essa avaliação completa do fígado. E ela vai medir a rigidez do parênquima hepático ou a velocidade em que o impulso da onda ARF passa pelo tecido hepático, e a gente vai saber então que a velocidade da onda de cisalhamento no fígado cirrótico ela é maior do que o esperado, maior do que o normal, e isso se traduz como um grau de rigidez hepática também maior. Por quê? A gente sabe que um fígado cirrótico é um fígado que sofreu um processo de fibrose avançado, né? Um fígado mais endurecido. Então a gente espera que a rigidez hepática seja maior nesses casos. Então é o que? É um exame não invasivo, indolor, que a gente faz muito rápido, que está acoplado ao nosso aparelho de ultrassom e que vai tirar dúvida nesses casos em que a gente não consegue dar certeza que o paciente tem cirrose. Tem alguns achados incipientes que não fecham o diagnóstico completamente, mas que eu desconfio que seja esse o diagnóstico, ou num paciente que muitas vezes ainda não tem alteração morfológica alguma. Por quê? A alteração morfológica na cirrose ela é um pouquinho mais tardia. Quando a gente tem fibrose avançada, ou seja, fibrose grau 3, fibrose grau 4 do fígado, a gente pode ainda ter um fígado morfologicamente normal e que a gente só faria esse diagnóstico de doença hepática crônica avançada utilizando então a elastografia ou fazendo uma biópsia, que é um procedimento invasivo do fígado. E por que é importante diagnosticar esse paciente tão precocemente? Porque a gente coloca esse paciente em programa de rastreamento, a gente vai manejar esse paciente como sendo cirrótico. Hoje em dia a gente usa medicações que até há um tempo atrás não eram comprovadas, hoje a gente usa carvedilol e outras, um acompanhamento diferente para o nosso paciente com cirrose e ainda assim nós precisamos fazer ultrassom de 6 em 6 meses. Por outro lado, quando o fígado é caracteristicamente cirrótico no ultrassom modo B, a elastografia pode dar valor de rigidez baixa em algumas situações específicas. Por exemplo, um paciente que tratou a sua hepatite C e não tem mais vírus nenhum. Um paciente que tem hepatite B e está tratando esse vírus e a carga viral está negativada. Ou ele tinha uma esteatose importante e reverteu o fator metabólico. Nesses casos, a inflamação hepática reduziu. Então, o valor da velocidade da onda de cisalhamento vai ser menor. Só que aqui entra a grande importância do ultrassom modo B, né? Se no fígado cirrótico, no ultrassom modo B, a gente encontra valores de rigidez baixa na elastografia, nós precisamos colocar no nosso laudo que esse fígado é cirrótico. Isso tem que ficar muito claro para o médico que recebe o exame, porque o manejo vai ser diferente. Isso acontece também nos pacientes etilistas crônicos, na cirrose alcoólica, em que o paciente está abstinente há muito tempo. Então, por isso que a gente fala que a elastografia é um complemento do exame de ultrassom, né? Muitas vezes o ultrassom não dá resposta e a elastografia consegue entregar, e muitas vezes a elastografia está falsamente reduzida em termos de rigidez hepática, mas a gente sabe que no ultrassom esse paciente é cirrótico. Se a gente não associasse as duas informações, o modo B e a elasto, nós deixaríamos esse diagnóstico escapar. E por outro lado, valores de elastografia podem ser falsamente elevados também. Então, o paciente não ter a hepatopatia crônica, mas, por exemplo, falta de jejum. Então, o paciente tem que fazer o exame com 6 horas de jejum. Casos de congestão hepática em pacientes com insuficiência cardíaca pode aumentar a rigidez. Congestão de bile também, algumas colangiopatias aumenta a rigidez do fígado. Então a gente sempre diz que a elastografia avalia a fibrose, a congestão e a inflamação. Valores de transaminases acima de 5 vezes o limite superior também podem dar resultados
falso positivos, ou seja, a rigidez vai ser como de um paciente com cirrose, mas na verdade a técnica não está adequada. Esse paciente não tem uma indicação naquele momento de fazer elastografia, ou se for feito o exame, precisa ficar claro no final do laudo que existem esses fatores de confusão que podem dar um resultado falso de cirrose, quando na verdade é um fígado que não chega a ter cirrose. E se eu já sei que meu paciente tem cirrose modo B, será que ainda vale a pena fazer a elastografia? A gente tem outras indicações, né? Então, a elastografia no paciente cirrótico, ela é indicada anualmente para avaliar prognóstico da cirrose. Então, o risco de descompensação da cirrose, o risco de mortalidade e o risco de desenvolvimento de hepatocarcinoma ao longo do tempo. E, inclusive, depois do Baveno 7, que a gente já está usando há 2 anos, a gente sabe que a elastografia pode, associada ao índice de plaquetas do paciente, substituir as endoscopias e tornar a maior parte das endoscopias desnecessárias, evitando um procedimento invasivo que teria um custo muito mais elevado. Por quê? Porque resultados mais altos de rigidez hepática na elastografia no cirrótico sugerem que esse paciente cirrótico tenha também hipertensão portal e que ele tenha, decorrente disso, varizes na endoscopia. Então, a gente consegue agora selecionar para endoscopia apenas os pacientes com maior probabilidade de encontrarem alteração nesse exame e não mais fazer endoscopia em todos os pacientes com hepatopatia crônica como a gente fazia anteriormente. Então é um complemento, né? A elastografia não nos dá só o diagnóstico da hepatopatia crônica, mas também dá prognóstico, e isso pelas guias internacionais.